Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite. Meu nome é Josiane Cristine Ramos Ferreira, sou psicóloga, psicanalista, grupoterapeuta. Eu venho aqui de domingo conversar um pouquinho sobre a psicologia, a psicanálise, sobre coisas do nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos também os profissionais, os estudantes que se interessam por essa área. Nós temos nossos grupos de estudo, grupos de supervisão, que se vocês desejarem participar, pode entrar em contato comigo. É um prazer sempre a presença de vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o jogo dos rabiscos. Muitas pessoas perguntam, né, o que acontece numa sala de terapia? Muitas coisas, né? E há muitas técnicas, há muitas formas de intervenção num trabalho terapêutico. Eu quero falar hoje do jogo dos rabiscos, que foi um jogo criado pelo Winnicott. É um psicanalista inglês que ele desenvolveu a teoria dele, que a gente chama de teoria do amadurecimento pessoal. O jogo dos rabiscos é uma técnica, não é um teste. Aliás, só um parênteses, eu acho bem importante isso. Os testes psicológicos, todo o trabalho que é feito por um psicólogo, por um psicanalista, é um trabalho muito sério. Quando a gente aplica um teste, não é só aplicar o teste e corrigir o teste. Existe toda uma teoria por trás que a gente tem que estar embasado para que o nosso olhar possa ver além do crivo, a gente possa interpretar também aqueles resultados, a gente possa conciliar com a história de vida da pessoa, é tudo muito complexo. Tanto que o jogo dos rabiscos que o Winnicott traz nesse livro aqui, chamado Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil, ele fala assim sobre o jogo dos rabiscos, na página 11. Naturalmente, não há nada de original no jogo dos rabiscos. E não seria correto alguém aprender como usá-lo e depois sentir-se preparado para fazer o que chamo consulta terapêutica. O jogo dos rabiscos é simplesmente um meio de se conseguir entrar em contato com a criança, com o paciente, com o adulto. Então, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre as pessoas que procuram terapeuta, que pedem para fazer testes, né, para entender um pouquinho como que funciona isso. Os testes, eles estão presentes em vários segmentos aí da psicologia, na psicologia organizacional, né, quando vai procurar um trabalho, sejam os testes quando vai tirar uma carteira de motorista, sejam os testes realizados com crianças numa avaliação psicológica, sejam testes utilizados no próprio processo psicoterapêutico. O jogo dos rabiscos em si, ele foi usado muito pelo Winnicott nas consultas terapêuticas. Para quem não sabe, o Winnicott desenvolveu vários manejos, várias intervenções. Ele diz que dependendo do paciente, tem vários tipos de manejos e técnicas a serem trabalhadas. Tanto que ele fala que ele fazia psicoterapia, ele fazia também análise pessoal, entrevistas, consultas terapêuticas, são trabalhos diferentes que a gente tem que entender bem como é a estrutura de cada um para utilizar esse trabalho nos nossos atendimentos. E o jogo dos rabiscos, ele é um jogo que ele é usado dentro das consultas terapêuticas. Então, tem gente que acha que o jogo do rabisco é a consulta terapêutica. Não. Então, quero esclarecer isso. A consulta terapêutica é um atendimento emergencial, pessoas que estão passando por um sofrimento muito grande e é emergente aquilo, e ela está precisando ser acudida, vamos dizer assim, lá naquele momento, e ela está sem repertório para lidar com aquilo que está acontecendo com ela, e ela precisa encontrar um outro ser humano que possa acolhê-la e possa conter tudo aquilo que ela está sentindo, e que esse outro seja guardião da esperança dessa pessoa.
A consulta terapêutica é um atendimento pontual, emergencial, situações que a pessoa está passando de grande desespero. Aí o terapeuta vem e faz a consulta terapêutica baseada na teoria do amadurecimento de Winnicott e vai intervir, vai ajudar com todo um processo estudado e bem aprendido, né, por esse terapeuta para fazer esse tipo de trabalho. O jogo dos rabiscos, ele não pode ser confundido com consultas terapêuticas, porque o jogo do rabisco, ele é um facilitador das consultas terapêuticas, né? Por exemplo, no caso Iiro, que é um caso que está nesse livro que eu mostrei para vocês, é um atendimento que o Winnicott fez, que ele usou o jogo dos rabiscos, um menininho que estava internado num hospital, lá na Finlândia, e o Winnicott usou o jogo dos rabiscos para fazer a consulta terapêutica com ele. A consulta tem começo, meio e fim, é realizada num momento só. E, em essência, o que é o jogo? Ele se resume em o terapeuta fazer um risco a esmo no papel, pedindo para o paciente transformá-lo em alguma coisa. Em seguida, o paciente faz um risco qualquer, como a olhos fechados, para o analista transformá-lo em alguma coisa. A quantidade de desenhos vai depender da dupla. O jogo é uma experiência mútua. É quase como se o paciente, a criança, o adulto, estivesse, através dos desenhos, lado a lado com o terapeuta. E isso o faz se sentir muito bem quando ele ou ela é compreendida e ajudada. Né? Nós terapeutas no jogo é preciso estar bem atento à dinâmica dos desenhos que surgem na hora, né? E quais revelações únicas eles possuem. Então, se a gente pensar, parece uma coisa simples, e o Winnicott dizia também parece ser simples, mas não é. A gente não pode achar que entendendo como fazer o jogo do rabisco, a gente já está preparado, né, para fazer a consulta terapêutica ou o próprio jogo. Por quê? Tem a teoria do amadurecimento pessoal por trás, né? O Winnicott atesta que não existe nada original no jogo dos rabiscos e que seria incorreto alguém sentir-se preparado, né, para fazer uma consulta terapêutica simplesmente porque aprendeu a usar o jogo, né? O jogo ele tem uma simplicidade, mas na realidade é uma natureza bem complexa, né? Porque ele requer um entendimento razoável da teoria para aplicação e trabalho. Então a gente precisa entender muito bem o jogo, entender muito bem como funciona a consulta terapêutica, e o jogo é um facilitador das consultas terapêuticas. Ele pode ser usado nas consultas terapêuticas, pode ser usado na psicoterapia, e a gente precisa entender como fazer, mas como eu estava falando, igual os testes, embora ele não é um teste, né, é uma técnica, a gente precisa ter toda uma teoria por trás para entender e fazendo todo o jogo acontecer. Então, esse tipo de trabalho, aliás, é algo que a gente estuda no nosso grupo de estudos, como fazer o jogo, né, como aplicar e tudo mais. Então, esse tipo de trabalho tem um valor muito grande e ele é aplicado dentro das consultas, que também tem um valor muito grande. Muitos profissionais às vezes se perguntam, nossa, numa hora, 1h30, a gente pode fazer algo para alguém num atendimento emergencial, né? Algumas pessoas perguntam isso também, né? Será que num atendimento pontual a gente pode fazer algo por aquela pessoa? A resposta é sim, né? As consultas, ela tem um começo, um meio e um fim. O terapeuta aguarda o paciente se colocar, comunicar aquilo que ele está sentindo e vai acolher e vai ajudar e vai dar um direcionamento para aquele sentimento que está dentro daquela pessoa, perturbando e desorganizando e deixando essa pessoa desesperada. E por vezes vai usar o jogo do rabiscos como um facilitador para chegar no ponto da pessoa conseguir expressar o que realmente ela está passando naquele momento, para que ela possa ser entendida, compreendida e ser ajudada. O nosso emocional precisa muito de um outro que esteja junto, acolhendo, recebendo e organizando quando a gente está nessa necessidade. Tanto de forma pontual e emergencial, quanto no trabalho terapêutico.
como é importante esse relacional e termos alguém com quem contar para nos ajudar nessa caminhada. Então, pessoal, esse é o recadinho do nosso domingo. Espero que tenha sido útil para vocês. Compartilhem o vídeo e eu estou aqui à disposição. Os profissionais, estudantes, recém-formados, quem se interessa pelo Winnicott, me procure que a gente se organiza para vocês participarem conosco nos nossos grupos. Uma boa semana!